Dois amigos estavam atravessando as estradas rurais de Nova Inglaterra após uma terrível praga tomar conta do mundo. Aqui é o Ave em Filmes e hoje nós vamos recapitular a história de Ben e Mickey contra os mortos de 2012. Um cara chamado Mickey estava aproveitando um cigarro na varanda de uma casa abandonada, trocando as baterias do seu CD player favorito. Enquanto isso, seu amigo Ben explora a casa em busca de coisas boas. No entanto, ao encontrar alguns zumbis, ele sai correndo atirando neles. Os amigos fogem do lugar perigoso e ficam andando por vários dias sem rumo. Eles viajam pelo país deserto procurando suprimentos e alguma coisa que possa ser útil. Algum tempo atrás, eles estavam se escondendo na casa dos pais do Ben com os seus parentes, mas a casa foi cercada por uma horda de zumbis. Apenas o Ben e o Mickey conseguiram escapar. Perdendo todos os seus entes queridos, após esse incidente, o Ben desenvolveu uma fobia de ficar em espaços fechados. O barbudo é bem realista e está ativamente desenvolvendo suas habilidades de sobrevivência. Ele estava constantemente em alerta e tem uma vasta experiência em destruir zumbis. O Ben tenta ensinar o Mickey a pescar, mas ele, de coração mole, se recusa a fazer isso, já que eles ainda têm muita comida enlatada e não quer mexer com os peixes. O Ben, como o irmão mais velho, cuida do Mickey e sempre tira ele de encrencas. O Mickey, incapaz de deixar a vida passada antes do apocalipse zumbi, se alegra com bilhetes de loteria premiados, embora o dinheiro agora não tenha mais significado. O Ben leva o seu amigo a um porão onde ele amarrou um zumbi para que o Mickey possa cometer a sua primeira morte, mas o cara de coração mole não consegue puxar o gatilho. Ex-jogadores de beisebol, os amigos praticam arremessos regularmente. Eles encontram um carro perto de uma casa no meio da floresta. Ainda tem um zumbi dentro do carro e o Ben elimina ele sem muito esforço. Apesar do fedor, o Ben pula no carro na esperança de encontrar as chaves e dessa vez a sorte estava ao seu lado. O carro aparentemente funciona e eles continuam a sua peregrinação. O Mickey anseia por civilização e pelo calor feminino. Ele pede ao Ben para parar na casa de uma garota com quem ele costumava sair antes de tudo isso acontecer, na esperança de que ela ainda estivesse viva, e os caras exploram o lugar, agora abandonado. O Mickey pega um disco com uma coleção de músicas dela, lingerie, uma foto e perfume. Enquanto isso, o prático Ben coleta coisas realmente necessárias na garagem. Depois de um dia difícil de pilhagens, o Mickey sugere ao Ben que fiquem na casa pelo menos por um tempo, mas o seu amigo não quer nem escutar. Mas ele lembra ao Mickey como eles passaram fome na casa dos pais dele, onde até tiveram que comer o cachorro. E além disso, não é seguro. Eles precisam continuar se movendo e constantemente reabastecer os suprimentos. Como de costume, o Mickey coloca os fones de ouvido em uma tentativa de escapar da realidade enquanto o Ben prepara um lanche para eles. O Mickey quase nunca tira os fones de ouvido e as mesmas músicas ficam repetindo e repetindo dia após dia. Enquanto Ben estava sempre em alerta e pronto para a batalha, o Ben decide assustar o seu amigo para demonstrar mais uma vez o quão perigoso tudo aquilo era. O Mickey entrega ao Ben um walkie-talkie para ver se funciona. No entanto, eles acidentalmente escutam as conversas de outros sobreviventes. Um grupo chamado Opomar estava discutindo pelo rádio quais suprimentos eles precisam trazer na próxima saída. O chefe do assentamento Frank diz à garota que chama Annie para encontrar o filme Tremores durante a saída, pois querem ter uma noite de cinema para uma criança que vive com eles. O Mickey se intromete na conversa, com pressa ele explica que ele e seu amigo estão vagando sem rumo pelo estado, mas que são caras habilidosos e ex-jogadores de beisebol, então eles poderiam ser úteis pro assentamento se eles os aceitarem. O Mickey se gaba das habilidades do amigo como pescador e cozinhar, embora ele nunca tenha feito nada disso. No entanto, Frank responde que não há vagas e pede para não ocuparem as ondas de rádio. O Mickey não acredita que alguém poderia recusar ajuda extra em tempos tão difíceis. Ele insiste e pede uma explicação, mas é rudemente dispensado. O Ben pede seu amigo que esqueça tudo isso, para eles continuarem a sua jornada. Por vários dias, o Mickey tenta em vão contatar os sobreviventes. O Ben percebe que ele só chama Annie, e o barbudo entendeu que o seu amigo sonhador que sempre vive nas nuvens já fantasiou relacionamentos românticos com a garota. Ele tenta argumentar com o sonhador, dizendo que essa Annie provavelmente é uma garota rude e grosseira, afinal garotas normais não seriam enviadas em saídas em meio a hordas de zumbis. Além disso, os sobreviventes deixaram bem
claro que eles não são bem-vindos e tentativas de encontrá-los pode sair claramente pela culatra. Mas o Mickey mesmo assim dirige por todos os motéis abandonados na tentativa de encontrar o grupo. Em um deles, o Mickey encontra 2 zumbis. Ele pula no carro pedindo pro Ben lidar com isso. O Ben se apressa em matar os zumbis e ele diz ao seu amigo que é hora dele assumir o controle e tentar lidar com pelo menos um zumbi de forma independente. O Mickey até tenta fazer isso, mas o Ben os bate com um taco de beisebol. Pela manhã, o Ben vai pescar enquanto o Mickey dorme tranquilamente no carro. Naquele momento, uma zumbi bonita, lentamente, mas propositalmente, caminha em direção ao carro do Mickey. Ele não escuta e continua dormindo profundamente. Em algum momento ele acorda, assustado pelos gritos dela, mas ao ver as suas curvas, ele abaixa as calças e começa a fazer esses movimentos estranhos. No entanto, durante o clímax das suas ações, a cabeça da garota explode em pedaços devido a um tiro do Ben. O cara barbudo, vendo seu amigo assustado com as calças abaixadas, cai na gargalhada histérica. Enquanto vasculhava outra casa, o Mickey, impressionado com a visão de camas limpas e macias, não consegue se conter e começa a discutir com o Ben, insistindo que fiquem naquela casa pelo menos uma noite. O Ben deixa essa passar, mas com uma condição. Ele tira os fones de ouvido do Mickey para que ele permaneça vigilante. O cara barbudo não quer que um zumbi se aproxime deles à noite, só porque o seu amigo quer ficar com fones de ouvido. O Mickey tenta objetar contra isso, mas o Ben explica que ele também é um ser humano, que também ama música, relaxamento e uma vida confortável. No entanto, ele não pode se dar ao luxo de relaxar por conta do seu amigo despreocupado. Então agora é a vez dele de ficar em alerta. O Mickey olha para a foto da sua ex-namorada e então tenta mais uma vez entrar em contato com a Annie. Dessa vez a garota responde, dizendo que só por falar com ele, eles poderiam expulsá-la. O pomar não é um paraíso que o Mickey imaginou, há regras rígidas. O Mickey reclama pra ela sobre como está cansado de viver como um catador. Ele admite que fica com o Ben apenas por conta dessa situação. Antes do apocalipse, eles nem se comunicavam direito. Annie responde de uma maneira rude, dizendo ao Churão para nem tentar encontrar o assentamento deles, ou ele vai se arrepender disso. Aparentemente a garota percebe que o Mickey é a pior companhia para se ter durante um apocalipse zumbi. Enquanto isso, o Ben, tendo bebido um pouco de uísque, dança ao som da música nos fones de ouvido do Mickey. Mesmo nesse estado, ele fica atento ao escutar um barulho, e ele vai pra fora cansado do seu amigo inútil. De manhã, o Ben deixa um taco de beisebol na cama do Mickey e vai pra floresta. Lá ele agarra um zumbi que amarrou nas árvores durante a noite e o arrasta pro quarto do Mickey. Então ele tranca a porta e grita pro Mickey finalmente fazer isso sozinho. O Mickey implora pro seu amigo deixá-lo sair, e então há um silêncio. O Ben abre a porta e vê que o Mickey finalmente eliminou o zumbi. Em um estado de choque, o Mickey ataca o seu amigo e começa a espancá-lo. Então, atordoado, ele caminha silenciosamente para a floresta. O Ben alcança o seu amigo e o Mickey confessa que entrou em contato com a Annie e ela o rejeitou. Depois disso, ele começa a chorar. O Ben descreve toda a situação com precisão em 2 palavras: uma merda. O Ben consegue ver que o Mickey estava extremamente deprimido. Ele começa a fazer palhaçadas na tentativa de animar o seu amigo. E consegue. Ele joga um beisebol com comentários humorísticos do Ben. Depois, brincam em um pomar de maçãs. No final, o Ben consegue tirar o Mickey dos seus sonhos. Ele até começa a aprender habilidades de pesca. Os caras continuam a sua jornada e param em frente a um Toyota que estava bloqueando a estrada. O Ben imediatamente tenta tirar um pouco de gasolina do tanque e o Mickey percebe que o capô da SUV ainda estava quente, o que significa que alguém estava por perto. Descobrindo que o tanque estava vazio, o Ben se levanta e vê que um estranho fez o Mickey de refém. Ele estava todo assustado e exige que entreguem as chaves do carro. O Ben apela pro bom senso, sugerindo simplesmente irem juntos, para que se roubarem em uma situação dessas. Mas o estranho diz que precisa chegar à sua família em outro estado. Durante a conversa, o Ben sistematicamente extrai informações dele. Os caras descobrem que ele vivia em um assentamento e prometeram dar a ele um carro. Assim, ele poderia ir para casa no sul. Mas depois de trabalhar para essas pessoas durante todo o inverno, ele ficou sem nada. Eles simplesmente o abandonaram. Então ele roubou o carro deles e agora provavelmente matarão ele se ele não escapar. O cara perde totalmente a calma e grita que arrancará o olho do Mickey se ele não entregar o carro. O Ben é forçado a recorrer à astúcia e o barbudo diz que as chaves estão dentro do carro. Nessa hora, o intruso não tem escolha, ele dá meia volta e corre.
mas o Ben calmamente atira nas costas dele e depois dá os tiros de segurança. O Mickey não consegue acreditar que o Ben matou uma pessoa viva sem pestanejar, mas o seu amigo responde que não tinha escolha. Nesse momento, um carro chega, um cara armado com uma garota saem dele. Eles gritam que não vão machucar ninguém, só querem levar o carro deles e vão embora enquanto o estranho reabastece a SUV. A garota pergunta o que aquele cara lhe disse e o Ben afirma que ele queria roubar o carro deles. A garota assegura eles que fizeram a coisa certa, já que ele era um ladrão. Os estranhos entram no carro e estão prestes a sair, mas o Mickey não consegue segurar a língua e grita que reconheceu a voz dela e que ela é a Annie. A garota de repente atira na perna do Ben e diz que eles não deveriam ter procurado por eles. Apavorado, o Mickey diz que cruzaram os caminhos acidentalmente e que não estavam mais procurando por eles. A Annie pega as chaves do carro deles e ordena que o seu parceiro tire o revólver do Ben. Ele pede ao Mickey para observar onde as chaves vão cair e a joga na grama para que o Mickey e Ben não o sigam imediatamente. Os dois vão embora. O Mickey passa o dia todo tentando encontrar as chaves, enquanto Ben, ferido, fica sentado no capô. Durante a noite, os caras decidem passar a noite no carro e continuar a busca pela manhã. Só que durante a noite, eles começam a escutar gemidos do lado de fora. Uma horda de zumbis os cerca, e fugir não é uma opção, porque o Ben estava ferido e mal pode se mover. Pela manhã, o carro estava cercado por uma horda de zumbis por todos os lados. Os caras não sabem o que fazer e decidem esperar um pouco. O Ben sai pela parte de cima e atira nos zumbis com outra arma, mas depois ele admite que foi uma má ideia. O Mickey sugere ligar o carro cruzando os fios, mas Ben diz que não sabe como fazer isso direito. O Ben culpa o Mickey por não escutá-lo e continuar a procurar pela Annie, mas admite que estava errado. Ela não parece ser uma mulher rude. Após alguns dias, as reservas de água acabam e eles tentam drenar pelo menos um pouco das latas de comida. O Mickey não gosta dessa mistura, mas o Ben o assegura que quando chegar a hora, eles ficarão felizes de ter a própria urina. O Mickey tenta se esconder atrás dos fones de ouvido. Eles cobrem as janelas para não ficarem vendo os zumbis. Desesperados, os amigos esvaziam uma garrafa de whisky e celebram os seus últimos dias. O Ben diz que o Mickey precisa se recompor, romper a multidão de zumbis e encontrar as chaves. Caso contrário, eles morrerão. O Mickey se apressa para fazer isso, mas após alguns minutos ele retorna de mãos vazias. O Ben nota que seu amigo foi mordido na mão. O Mickey chora e implora o Ben para fazer algo. O Ben, por sua vez, pega uma arma e amargamente pede ao amigo para sair do carro. Em estado de histeria, o Mickey não consegue se forçar a fazer isso. O Ben dispara uma bala no seu amigo e solta um grito desesperado, percebendo o que acabou de fazer. Ele fica em estado de frustração por várias horas. Depois ele se recompõe e comunica pelo rádio com a Annie que o Mickey morreu por conta dela. Ele não sabe se conseguirá sair do carro, mas se fizer isso, agora tem um único objetivo: encontrar e matar ela. Ele coloca os fones de ouvido e na próxima cena nós vemos o Ben caminhando calmamente pela estrada, com os zumbis seguindo ele sem conseguir alcançá-lo. O ator que interpretou o cara barbudo, o Jeremy Gardner, também é o roteirista e diretor desse filme incrível, que teve um orçamento de apenas $6.000. Deixe a sua opinião nos comentários sobre esse modesto projeto indie filmado em apenas 15 dias. E uma coisa muito interessante é que eles elaboraram a astuta ideia de cobrir as janelas do carro para economizar no pagamento de figurantes que interpretavam os zumbis. Como resultado, o diretor conseguiu filmar 20 minutos da cena do carro sem figurantes, mas foi uma estratégia incrível que ele usou. Então, tudo é finalizado.